Fala galera, beleza? Hoje teve o sorteio do mando de campo da final da Copa do Brasil entre Grêmio e Palmeiras, Palmeiras e Grêmio, lá na sede da CBF. Eu quero fazer uma análise do que aconteceu lá, mesmo que definido os mandos de campos da final da Copa do Brasil, e o Renato ainda fala sobre o PP no Grêmio. Eu sou o Léo Nascimento, vem comigo, assim que rodar a vinheta. Então, galera, olha só, no sorteio de hoje tivemos o ilustre Paulo Nunes, Arilson de Paula Nunes, ou o Paulo Nunes, o nosso diabo loiro. Ele foi o cara que escolheu, que tirou a bolinha para definir qual era o mando de campo, e dessa vez saiu como o mando de campo para o Palmeiras decidir em casa a final da Copa do Brasil. Pelo menos o mando de campo está definido. O Grêmio joga o primeiro jogo na Arena, o segundo jogo vai ser no Allianz Parque. O que não está definido ainda é as datas. Nós estamos aguardando o que vai acontecer com o Palmeiras, se ele vai ser campeão da Libertadores ou não. Ele não sendo campeão, as datas seriam 11 e 17 de fevereiro, nós já falamos um vídeo sobre isso. E se ele for campeão, as datas ficariam em 28 de fevereiro e 7 de março. Bom, aí existe um outro problema que nós vamos falar depois, que essas datas vão interferir no calendário da Conmebol, por conta da Libertadores da América de 2021, enfim, isso é um assunto para depois, mas só para fazer uma referência para vocês que nós vamos trazer esse assunto aqui. E a parte boa, interessante e boa desse sorteio lá na CBF, quero que vocês fiquem comigo, porque eu vou deixar aqui uma parte desse sorteio para vocês verem que é muito interessante o que o Renato fala sobre o PP. A descontração que teve, foi um clima muito ameno, muito amigável nesse sorteio, até por conta do próprio Paulo Nunes, que jogou nas duas equipes, o Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, um excelente cara, 42 anos, assim, muito bem ambientado, muito inteligente, por sinal. Ele falou várias situações e elogiando sobre o país, eu acho até que ele faz isso muito bem, e a gente poder trazer aqui um assunto muito interessante quando ele cita Tite, Renato e Scolari. Ele nem fala Luiz Felipe Scolari, ele fala sobre o Scolari, que ele teve o prazer de conhecer o Scolari e ao mesmo tempo agora ele conheceu o Renato e o Tite, até tietou, bateu foto com eles, porque para falar que é um grande técnico, os dois são grandes técnicos, faz uma referência muito boa sobre isso, e ele é um excelente cara porque ele fala a respeito de que ele conhece sim o que está acontecendo no futebol brasileiro. Ele fala sobre o calendário, ele comenta ainda que ele passou mais tempo, ele teve mais jogos agora, nesse período que ele está no Brasil, do que ele ficou 6 meses na Europa fazendo jogos, então ele jogou muito mais agora do que antes. Enfim, ele é um cara muito bem esclarecido, mostrou que é conhecedor sim do que está acontecendo, falou a respeito do jogo do River, que isso é uma referência. Estou falando aqui sobre o Abel para vocês entenderem, porque isso faz referência à final e ao jogo de amanhã entre Grêmio e Palmeiras, que não vai ser nada fácil. Ele fala sobre trabalhar os jogadores mentalmente. Na coletiva que teve no sorteio, teve perguntas e eles acabaram respondendo algumas coisas, e a principal era como administrar o elenco sofrendo essa parte psicológica, né? Porque é uma carga de decisão muito grande, um jogo em cima do outro, e eles estão com vários jogos. Ele comenta que teve uma folga ontem, na quarta-feira foi um dia de folga, que hoje eles fizeram apenas um regenerativo e já tem jogo com o Grêmio amanhã. Bom, sobre o que aconteceu a partir do Grêmio com o Renato, eu quero deixar aqui para vocês o que o Renato fala a respeito do PP, e isso é muito interessante para nós. Fica aí, aproveita enquanto está rodando do Renato, se inscreva no canal, dê seu like e ative as notificações. E eu volto com a análise final sobre o PP. Eu acho que o importante é o ambiente que a gente tem lá no Grêmio, as conversas que eu tenho quase que diariamente com os jogadores, principalmente no momento que vem as propostas de fora. É difícil você lidar, porque todo o sonho do jogador é jogar na Europa, e nós estamos aí à frente de uma grande decisão, que é a Copa do Brasil, estamos ainda brigando pelo título do Campeonato Brasileiro, e de repente começam a chegar as propostas, sem dúvida alguma muda a cabeça do jogador, porque é o sonho de todo jogador brasileiro jogar na Europa. Então é importante, eu converso bastante, principalmente com o PP, eu tive uma conversa com ele há 5 dias atrás, quanto a isso, como eu já havia conversado, por exemplo, com o Arthur, com o Everton,
A hora vai chegar. A hora vai chegar. O importante é o jogador estar com a cabeça no clube, até porque é o clube que paga ele. E no momento que ele ganhar um título, ele vai ficar ainda mais valorizado. Então, pode ter certeza que não vai desaprender, bem pelo contrário. Vai ajudar o clube a conquistar mais títulos e vai sair muito mais valorizado. É um jogador novo que, com certeza, amanhã depois vão aparecer as propostas, aí com o presidente, com o empresário, com os clubes que aparecerem. Mas o importante é que ele é um bom garoto, gosta de jogar todos os jogos e está com a cabeça lá no Grêmio. E ele sabe que amanhã depois, se tiver que acontecer, vai acontecer, ele vai realizar o sonho dele, que é jogar na Europa. Depois que o Renato fala a respeito de que conversou com o PP, que já definiu que o PP pode ser valorizado se for campeão da Copa do Brasil com mais um título, no caso por parte dele, porque o PP foi ser titular agora, né? Depois que o Everton Cebolinha saiu, então ele tem pouco período, mas ele é o protagonista do time do Grêmio e ele pode sim ser campeão e ele é o principal jogador. E isso foi feito referências, foi falado sobre isso no sorteio ou nas próprias entrevistas, como administrar esse tipo de situação. E o PP, o Renato, quando fala, a gente fica mais convicto de que o PP não sai do Grêmio nesse mês de janeiro. Consequentemente, com uma janela para transferências para o Porto, que é o principal, onde seria a cabeça do jogador ou o que seria mais concreto para ele, que ele gostaria de ir para Portugal, fecha em 4 de fevereiro, então ele não vai ser feito agora. A única proposta que a gente sabe que existe foi do Zenit da Rússia, que fez a oferta de 20 milhões de euros. E ele já falou que não quer, existe a vontade do jogador, o jogador não quer ir para lá, e ele está aguardando sim uma proposta do lado de cá da Europa. Portugal, França, Espanha, Itália, ele vai realmente esperar por essa situação, mas ele tem a grande ideia de que ele vai sim para o Porto, já tem referências, existe conversas entre jogadores de lá e já teve essa dinâmica aí para poder definir onde vai. Mas o Renato, no meu sentimento, ele bateu o martelo dizendo que o PP não sai agora, que a proposta realmente vai chegar e que ele espere para poder tomar decisão. A proposta do Porto ainda não veio. Sites em Portugal falam que o Porto está a 5 milhões de euros para atingir a proposta pelo PP, mas a proposta não existe, ela não chegou. Então, o que nós temos que tomar como partido e referência sobre isso é de que o PP ficando, mesmo para a final da Copa do Brasil ou para esse semestre de 2021, ele sim é um grande reforço. Ele pode trancar a subida de algum outro jogador? Não. Ele ficando no Grêmio, ele vai conseguir ajudar o crescimento de outro jogador e ajudar a preparar outro jogador, assim como o Everton fez com o PP, assim como teve o Pedro Rocha junto com o Fernandinho. O Fernandinho saiu para ficar o Everton Cebolinha. Existe uma hierarquia que está sendo seguida e essa é a parte do PP. Bom, tentei fazer aqui um resumo mais breve, mais rápido possível, para todos poderem entender o que era o mais transparente possível sobre as respostas que ninguém sabe o que está acontecendo, mas o Renato deixou bem claro que o PP não deve sair agora por ter conversado com ele. Beleza? Se você gostou do vídeo, então, de novo, dê seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, porque aqui é Grêmio.